Então, estamos aqui, mais um mergulho. Olha, extrair desse capítulo 7 mergulhos, nós vamos conseguir pela graça do Senhor. Então, eu preciso dar uma introdução, porque eu acho que tem alguém nos visitando pela primeira vez, vou começar diferente hoje. Olha, que Deus abençoe, que o Espírito Santo do Senhor possa falar com os irmãos nessa noite, amém? Então, nós estamos numa campanha, né? Os 7 mergulhos de Naamã, para que a gente possa viver um milagre. Quando eu falo um milagre, Deus tem para fazer muito mais do que a gente possa imaginar, né? Então, quem já viveu milagres aqui? Glória a Deus. Então, nós vamos viver mais, porque eu creio que o desejo de Deus é nos abençoar, é para que a gente possa ver que verdadeiramente Ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que nós pedimos, pensamos, né? E Ele faz assim conosco. Então, queridos, vamos lá. Estamos dando continuidade a essa campanha, né? Mais um mergulho. E o primeiro mergulho, né, que nós falamos, foi o primeiro mergulho foi o quebrantamento, né? Falei sobre orgulho, sobre vaidade, de coisas que Deus precisa tratar, e a gente falou sobre justamente Naamã, né? Então, a gente está baseado na vida de Naamã, tudo que eu estou trazendo aqui nessa campanha, amém? O segundo mergulho foi buscar por soluções humanas, e muitas vezes, quando a gente vai agindo pela nossa própria mão, né, buscando soluções, nós nos frustramos, né? E o terceiro mergulho, falei de confiança, de a gente confiar plenamente em Deus, sem a gente questionar, porque confiar questionando não é confiança. Então, eu falei sobre esse terceiro mergulho. E Naamã está no quarto mergulho. E o que significa esse quarto mergulho que nós vamos dar hoje? Nós precisamos entender, irmãos, que o milagre vai acontecer, guarda isso, da maneira que Deus quer e não como você quer. Então, qual é o quarto mergulho? Tem que ser como Deus quer. Guarda essa frase. O quarto mergulho tem que ser como Deus quer. Amém, igreja? Naamã, nós até repito aqui algumas atitudes dele, alguns pontos da história de Naamã, para que nós possamos chegar nesse contexto pelo qual eu quero falar com os irmãos nessa noite. Naamã, pela posição importante, né, que ele ocupava, ele achava que poderia dar orientações a Deus no tocante à sua cura. Ele achava, por toda forma como ele era, por ele ser um comandante bem-sucedido, ele achava que ele poderia dar orientações a Deus da maneira que Deus teria que fazer para que ele recebesse a cura. E muitas vezes também, para a gente ver o milagre, a gente dá nossas ordens, para que Deus possa fazer da nossa maneira. Não é verdade? Muitas vezes é assim. Ele, por ser um comandante, como eu disse, bem-sucedido, ser um responsável por grandes feitos que ele fazia, pelas suas condições de mandar, porque ele fazia, esse comandante era mandar e ser obedecido, ele dava as ordens, todos obedeciam. Ele achou que ele poderia determinar as suas condições de cura, a maneira pela qual ele desejava ser curado. E muitas vezes, a gente até olha pessoas assim, que na posição que se encontram, muitas vezes eles se acham com tanto potencial, com tantas coisas, que quem dita somente a regra é ele, né? A forma como quer tem que ser dele. Só que nós olhamos para a vida de Naamã, com toda essa ordem, mesmo ele sendo bem-sucedido, aquela ordem que ele queria, a forma como ele via que ele deveria ser curado, não tinha sentido, porque Deus não faz conforme a gente quer, mas conforme Ele quer fazer. Então, que a gente possa entender que a vontade de Deus vai ser sempre soberana na nossa vida. Não da nossa maneira, mas da maneira de Deus. Essa será perfeita para nós, né? E muitas vezes a gente entra nesse processo com Deus, de falar como Deus tem que fazer para que a gente possa ter uma certa resposta de situações na nossa vida. A gente
tem um hábito de determinar para Deus, né? Eu até já ouvi várias pessoas, né, comentarem isso para mim. Eu já fiquei brigada por Deus, porque ela queria que Deus fizesse da forma dela, não da maneira de Deus. E, né, eu falo, faz as pazes, porque tu não vai chegar a lugar nenhum brigada com Deus, achando que você está convencendo a Deus com essas palavras. Você só está atrapalhando a sua vida espiritual. Porque com Deus a gente não trabalha dessa forma, porque Ele é soberano, Ele faz conforme melhor lhe apraz a nossa vida. Entende? E no versículo 11 e 12, hoje eu trago de novo, porque é importante a gente ressaltar esses dois versículos, que diz assim, Naamã, eu nem falei, né, 2 Reis, capítulo 5, justamente a gente está nesse capítulo trabalhando, versículo 11 a 12 nós vamos ler. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana, Farfar, Rio de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Naamã, como eu já falei, né, um homem bem-sucedido, ele estava mal acostumado. Ele achava que ele ditava as regras e tinha que ser da forma dele. Naamã, ele precisava entender que existe um Deus que faz conforme lhe apraz, não conforme ele queria que fosse, que Deus fizesse. Ele estava acostumado que os deuses da Síria, como lá naquela época, né, nos quais ele mandava, eles com o rei das Sírias, ele mandava. Então, ele queria que fosse Eliseu, fosse até o encontro dele, que não mandasse recado por Geazi. Nem se apresentou a ele. Ele estava mal acostumado, achando que ele ditava as regras, que tinha que ser da forma dele. E tem muita gente ditando regras que tem que ser da sua forma. Com Deus não é assim, não chegamos a lugar nenhum. E não conquistamos nada, ficamos bem distante de vermos o nosso milagre. Quem vai ditar a regra na nossa vida e dizer como vai ser, da maneira que tem que ser, é Deus. Muitas vezes, então, em processo de questionamento, dizendo tantas coisas, falamos, questionando com Deus. Não adianta, irmãos, questionar com Deus. Não adianta falar da maneira que você quer que Deus faça. A maneira de Deus sempre vai ser a melhor e perfeita. Tudo que vem de Deus é perfeito e agradável. Mesmo que os nossos olhos, os processos não sejam de acordo como nós desejaríamos que fosse. Mas Deus faz conforme Ele quer. Ele reclama, como eu disse, do profeta Eliseu, que não recebeu. Né? Então, ele queria que ele fosse, dissesse, ainda por cima, fosse nos rios pelos quais ele não gostaria que ele fosse no rio do Egito. Ele queria que fosse no rio de Damasco, Safá, Farfa. Aí ele foi dizendo o que ele queria como fosse para a vida dele. Ele queria que a cura fosse da maneira dele. Ele chegasse ali, Eliseu colocasse as suas mãos e as coisas acontecessem da forma que ele colocou, que ele determinou, porque existia nele uma certa posição. Por ser um comandante, quem ditava a regra era ele. Mas ele esqueceu que com Deus há um processo. Por isso que o quarto mergulho, a gente precisa deixar Deus fazer da maneira que Ele quer fazer na nossa vida. Isso nada mais é do que nós nos colocarmos na posição de humilhação diante desse Deus e deixar Ele fazer conforme melhor lhe apraz. E tem muita gente precisando de milagre, amém? Todos nós queremos ver milagres na nossa vida, mas estão exigindo que o processo, os trâmites, seja de acordo como acha que é melhor para você, conforme a gente quer. Querem milagre, mas não querem que Deus trabalhe na sua vida. Querem o sobrenatural, mas não querem transformação. Entendeu? O quanto é importante esse mergulho. Quero o sobrenatural, mas não querem ser transformado. Querem agir como era aquela velha criatura
criatura no passado, que tem muito crente velho vivendo a mesma forma antes da sua conversão. É duro ouvir falar isso. Porque cada mergulho que a gente dá com Deus é um processo a ser curado na nossa vida, a ser transformado. Eu quero o sobrenatural, mas não quero transformação. Sabe, irmãos, é muito importante. Porque na minha vida, que deve ser na de todos nós, eu acredito que cada um aqui busca isso, esse processo é transformado. Porque nós não podemos ser aquela velha criatura antes de uma conversão, antes de passar pelas águas. Porque eu entendo que o processo pelo qual eu passei pelas águas não foi apenas mergulhar, é nascer de novo. Viver diferente, com atitudes, com comportamento, com palavras diferentes. Porque palavrão não deve andar na boca de um cristão. Essa boca é para adorar o Senhor, para glorificar ao Deus vivo, todo-poderoso. Porque Ele tem o poder de transformar. Eu vivi num lar que era difícil, mas eu falei, isso não é para a minha vida. Eu quero, Senhor, santifica os meus lábios, que saiam palavras que adoro. Que adianta eu dar louvor se da minha boca não sai o perfeito louvor? Se ainda precisa algo ser construído, mudado, transformado pelo Espírito Santo na nossa vida. O milagre de Deus tem como uma das finalidades a nossa transformação. Aquilo que eu disse, irmãos, podemos ter um bom emprego, uma promoção, ter tanta coisa, uma causa na justiça, mas o que Deus quer é que nós venhamos nos mergulhar na profundidade, a ponto de sermos diferentes. E aonde nós formos, as pessoas veem o brilho de Cristo em nós. Essa é uma cristã. Ah, esse é um cristão. A imagem e semelhança de Deus. Senhor, quero ser igual a Ti. Se nós queremos ser igual a Deus, o processo é duro, irmãos. Não é fácil. Mata a carne e cresça o espírito. Nós conseguimos. A gente vai perder amigos, sim, que não condizia com aquilo que hoje nós caminhamos. Eu perdi inúmeros amigos, porque na verdade não eram os amigos, eram colegas. Porque depois que eu me converti, se afastaram. A luz não combina com as trevas. A gente tem que saber diferenciar certas coisas. Não estou falando que eu não posso ter inimizade com alguém que não seja cristão, mas eu tenho que saber até onde eu posso ir. Porque a gente tem que levar a verdade para essas pessoas. Não essas pessoas não vê essa verdade brilhando em nós. Há uma diferença muito grande nisso. Então, é muito importante a gente ver o milagre, mas deixar Deus trabalhar na nossa vida. Naamã, ele precisava do milagre tanto quanto a transformação no seu interior. Por isso que Deus fez todo esse processo. Eliseu não foi até ele, porque ele precisava ser trabalhado, porque ele se sentia capaz, ele se sentiu tal. Ele mandava e o pessoal obedecia. O povo dele obedecia, pela patente que ele se encontrava. Mas o processo com Deus é diferente, não existe patente. Porque Deus precisa trabalhar, que nem a gente falou no primeiro mergulho, no orgulho, né? Na vaidade, em tantas coisas na nossa vida. E nós estamos nesse mergulho. Irmãos, outra coisa. Deus vai fazer o milagre se você permitir dele transformar a sua vida. Isso é muito importante. E no versículo 11, diz assim: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo. É isso que ele pensava. Eu pensava, ia ter comigo. Irmãos, Naamã, eu digo assim, Naamã, o seu milagre vai ser como Deus quer fazer. Como Deus quer fazer. No lugar que Ele quer. Do modo que Ele quer. Isso também serve para nós.
Assim como ele também estava falando, vai ser da forma que eu quero, no lugar que eu quero, da forma que eu quero fazer na sua vida, no momento que eu quero fazer na sua vida, não no momento pelo qual você determinou, da maneira que tinha que fazer. Então, a gente olhando para a vida de Naamã, a gente consegue entender os processos que aconteceu na vida dele, para que o processo também aconteça em nós. Tem crente que quer dar para Deus toda a coordenação do seu milagre. Ó, Deus, faz dessa forma. O prazo, a maneira como vai ser, é assim que eu quero. E quando Deus não faz daquela maneira, se frustra. Porque a gente vai determinando para Deus da maneira que a gente quer que Deus faça para a gente. Quando eu falo que a gente vai dando ordem, como Deus tem que fazer para nós, a gente está querendo ter participação no milagre, sabia? Como se sendo o corresponsável da bênção. Quem vai fazer é Deus essa bênção chegar até nós. Como se a participação fosse nossa. É totalmente de Deus a participação do milagre na nossa vida. É preciso entender que ninguém tem méritos. Ninguém tem. A participação do milagre vem de Deus, porque a única participação nossa é a gente exercitar a nossa fé. A gente colocar fé no nosso coração para que a gente possa ver o milagre. Não tem. Não tem como a gente fazer. Muitas vezes a gente fala para Deus dessa forma e Deus não faz. Ele vai fazer de uma forma que vai nos surpreender muito mais, que a gente nem esperava como Deus ia fazer. Deixa Deus, queridos, agir como melhor lhe apraz. Deixa Ele fazer. Deixa Deus ser Deus e pare de querer ensinar como Deus tem que fazer isso que tanto você tem esperado para que um milagre aconteça na sua vida. Então, deixa Deus fazer da forma dele. E tem muita gente perdendo o seu milagre porque querem fazer da sua maneira. Então, deixa Deus fazer da maneira dele. E no versículo 12, diz assim: não são porventura Abana, estou repetindo de novo, tá? Abana, Farfá, rio de Damasco, os melhores de que todas as águas de Israel. Eu estou só relembrando aqui, não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Assim se encontrava Naamã. Olha Naamã sendo racional de novo, a forma como ele achava. Se eu quero ficar limpo, tem que mergulhar no rio limpo? Ele imaginava dessa forma, eu quero ficar limpo, então tem que ser nesse rio de Damasco, aquela água cristalina, né? Como se Deus não tivesse o processo para fazer. Na mente dele, da forma dele, teria que ser no rio limpo. E mais uma vez ele se indignou. E muitas vezes também nós nos indignamos, porque não é a maneira como nós nos preparamos para ver algo acontecer. Para a gente mergulhar em algo que a gente desejou, porque ele queria ir naquele rio lamacento. Não. Ele achava que ele, como ele era, o processo estava na vida dele. Irmãos, o processo está na nossa vida diante desse mergulho. Que nós possamos entender isso. Naamã, ele queria ser limpo daquela lepra, mas o processo não era da forma que ele queria. Não foi da maneira que ele queria, foi da maneira que Deus agiu na vida dele. Meu irmão e minha irmã, se quer esse milagre de Deus, aceite a maneira de Deus agir na sua vida. Deixa Deus agir na sua vida. Quantas pessoas hoje estão frustradas porque acham que iria ser da sua maneira e não foi. Porque eu estou aqui nessa noite para dizer que a maneira vai ser a maneira de Deus, vai ser a forma como Deus quer fazer na nossa vida. E nós também olharmos os discípulos no caminho de Emaús, disseram com lamento também, esperamos que fosse assim. Quando depois da ressurreição, quando os discípulos estavam ali caminhando, Jesus estava com eles, que eles nem viam. Eles queriam que fosse da forma deles. Jesus repreendeu e disse, está sendo feito conforme a minha vontade.
da forma como Deus quis fazer na vida deles, para eles entender aquele processo que eles se encontravam tristes, achando que Jesus ele veio para salvar Israel, e eles não estavam entendendo. Tanto é que ele fala, nécios, como se eles não entendessem todo o processo, diante daquele caminho, né, os discípulos no caminho de Emaús. E muitas vezes nós não entendemos, nem conseguimos ver no caminho, no processo com a gente. Aqueles homens não estavam vendo, e Jesus fazendo perguntas para eles, e estava ali do lado dele para saber realmente o que estava no coração dele. Eu quero dizer para os irmãos nessa noite, pare de perder tempo e se prepare para o milagre de Deus. Pare de perder tempo. Pare de lamentar e creia que Deus vai fazer da maneira dele. Pare de perder tempo. Por que eu falo isso? Porque é interessante, quando a gente ministra a palavra, Deus vai falando no nosso coração, Deus traz algo da gente também. Eu e meu esposo, a gente queria comprar um apartamento, da nossa maneira. E nada aconteceu da nossa maneira. Não estou dizendo que quando a gente tenta fazer alguma coisa, que a gente não entristece o nosso coração. Eu fiquei, estava tudo assim bem, sabe, as coisas tudo caminhando, e aquela pessoa me mostrava, olha, era só sair de uma porta e para outra, e olha, eu faço isso, olha, eu faço aquilo. E eu quero dizer para os irmãos que a maneira que Deus fez foi muito melhor do que eu preparei a forma de Deus fazer na minha vida. Aqui, Deus, aqui, a gente estava, sabe? E Deus não fez da maneira que eu queria, Ele fez da maneira dele. E vou te dizer, foi bem melhor do que a minha. Entende? Então, quando a gente entende esses processos que Deus permite da gente passar, que a gente possa entender que a maneira tem que ser de Deus, e não de acordo com a nossa maneira, nós vamos ver Deus fazendo coisas muito melhor na nossa vida. E você não vai entender, até mesmo quando Deus fala assim, não foi ali. Né? Deus foi, me deu um apartamento através da minha mãe, dali eu falei, vou vender, eu vou comprar. Deus me levou para outro lugar, muito melhor do que eu imaginava. Não sabia que Deus tinha a forma dele sendo maior, porque às vezes a gente determina, a gente fala como que deve ser o processo, que o Senhor caminhe dessa maneira, vamos dando ordem para Deus da forma como Ele tem que fazer, e Deus fala, minha querida filha, não é dessa maneira. Então, é importante a gente, Senhor, faz de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, porque quando a gente olha a vontade de Deus, é muito melhor do que a nossa forma que a gente deseja que Deus venha fazer. Porque a palavra de Deus diz, em Jeremias, ele diz assim, para vos dar o fim que desejais. Né? Em Jeremias 29, 11, diz assim, eu sei, eu é que sei, eu. Porque quando a gente deixa Deus fazer, Ele vai falando, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Eu que sei. Então, nos tira totalmente a possibilidade de uma construção, de a gente ir à frente, determinar da maneira que nós queremos. Aí ele fala, eu que sei. Então, se a gente entender, quando ele diz, eu que sei, as coisas, quando vão chegar na nossa vida, vai ser bem diferente da forma que a gente prepara para que Deus possa dar para a gente. Amém? Irmãos, o mais importante não é como será feito, mas que será feito. Entende? O importante não é o modo que Deus vai operar, mas o importante é que Deus vai operar. Não é o modo, mas que Ele vai operar. Que a gente possa entender e guardar no nosso coração que Ele vai fazer, não da maneira que você quer, não da maneira que eu quero. A maneira de Deus é muito melhor para a gente ver aquilo que Ele prepara para nós, para aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida. Amém? Tem que ser como Deus quer. Entenda isso, descansa seu coração. Deixa Deus fazer. Pode ser que o modo que Deus vai fazer te assuste.
mas creia que Deus sabe como Ele faz. Que às vezes a gente nem entende a maneira como Deus vai fazer, né? Nossa, Senhor, dessa forma pode te assustar, mas Ele sabe como Ele está fazendo, como Ele está preparando para mim e para você. Amém? Outra coisa que eu quero falar com os irmãos, que nós já vamos terminar, porque a gente também vai orar, ungir você com óleo. Nessa campanha nós estamos ungindo você com óleo. Quando o povo, ele sai do Egito, ele se depara, né, com o Mar Vermelho, nós sabemos disso, o exército faraó perseguindo. Né? Todos acharam que Deus tinha um outro caminho para eles passarem, né? Escolhesse um outro caminho. O caminho de Deus sempre é o melhor. Aí o que Deus faz? Ele abre o Mar Vermelho. Por que Ele abriu o Mar Vermelho? Porque aquele caminho foi perfeito para eles passarem. E muitas vezes a gente acha, aquele povo saindo dali, achando que diante daquele mar que eles poderiam morrer. O caminho de Deus é perfeito. E muitas vezes, como aquele povo pensava que Deus ia preparar um outro caminho. E Deus fez ele seguir aquele caminho para aquilo que ele ia fazer, porque o caminho de Deus sempre vai ser perfeito. E o mar se abriu diante daquele povo para ele passar. Depois fechou, aquele povo passou, todo mundo morreu, eles não. Porque existia uma promessa para aquele povo. Existe uma promessa para nós, povo de Deus também, para as coisas que Deus tem para fazer na nossa vida. E quando Naamã, ele entendeu isso, Naamã recebeu um milagre depois dos 7 mergulhos. Esse 7 mergulho foi todo um processo na vida de Naamã. E nós estamos no 4º mergulho, está sendo um processo na nossa vida. Porque eu, antes de ministrar, Deus também vai ministrando comigo. Eu creio que o Espírito Santo também está nesse momento ministrando em vocês. E que isso sirva de exemplo para nós também. Para que a gente possa entender esse mergulho, tem que ser da maneira que Deus quer. Não da forma que nós planejamos. Vai ser como Deus quer. Portanto, pare de lutar contra Deus. Descanse e creia, porque é Ele que começou a boa obra em você e Ele é fiel para completar. E Ele sempre completa a obra dEle. Teu milagre tem que ser como Deus quer. Amém, igreja? Então, que você possa fechar os olhos nesse momento e possa falar com o Espírito Santo, porque Ele quer falar contigo também. Porque esse mergulho é importantíssimo no nosso processo para a gente ver o milagre. Se nós entendermos e deixarmos, eu creio que o Espírito Santo, Ele nos traz entendimento, compreensão, para que nós possamos verdadeiramente entrar nesse mergulho e dizer, Senhor, faz conforme melhor lhe apraz, que seja da sua maneira, da forma que o Senhor quer fazer na minha vida. Que eu não resista à voz do Espírito Santo, através da pastora falando a meu coração, dos processos transformadores que o Senhor tem para fazer na minha vida, e falar, Senhor, me transforma, que eu diminua, Senhor, para que o Senhor cresça em mim, que eu mate a existência dessa carne, que tenta dar ordem, como aquele comandante Naamã dava ordem, e determinava a maneira que tinha que agir na vida dele, até o rio ele escolhia. E muitas vezes nós queremos ver milagre, já determinando para Deus da forma que nós queremos que Deus venha fazer. Estamos errados, deixa Deus fazer da maneira dEle, que a maneira dEle é perfeita na nossa vida. Então, irmãos, precisamos ver esse milagre. A única pessoa que pode interromper esse processo para nós recebermos o milagre somos nós mesmos. Não vos endureça o vosso coração, para que Deus possa fazer aquilo que Ele deseja fazer em nós. Muitas vezes dizemos, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que vive em mim? A ponto de eu deixar Deus fazer da forma dEle? Sempre entrando em processo de questionamento, como eu disse no outro mergulho. Ou eu confio, eu questiono. Então, que eu possa falar nessa noite para o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, e falar, Senhor, faça conforme melhor lhe apraz. Eu me rendo à total obediência à Tua palavra. Que seja conforme a Tua vontade na minha vida. Não da maneira que eu sempre
treinei e falo como tem que fazer. Senhor, nos transforma a cada dia. Que eu possa ter um coração igual do Mestre. Um coração igual do Mestre recusa qualquer sentimento que me traga a possibilidade de eu continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Ou eu obedeço a voz do Espírito Santo, obedeço a minha voz, que não vai me permitir mergulhar a ponto de eu chegar aonde Deus determinar nesse mergulho, para que eu possa me levantar dizendo, não da minha maneira, não conforme eu penso, como eu determino para Deus, mas conforme Deus quer fazer na minha vida. O Espírito de Deus está aqui para trabalhar em nossos corações, para que a gente possa ser obediente à voz do Espírito Santo, porque nós ouvimos a voz dele no nosso coração. Não vos endureça o vosso coração e deixa Deus fazer segundo a vontade dele na sua vida.